Bem-vindo a mais um vídeo aqui, Sr. Wong. O seu primeiro vídeo conosco aqui deu 700 mil visualizações, acho que já rodou mais de 1 milhão de pessoas. E eu quero pegar a maioria dos comentários, a maioria das opiniões públicas. O Dr. Wong é um toxicologista famoso que aparece agora em todas as mídias e todas as rádios, mas tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer que as pessoas nos comentários colocaram. Obrigado de novo, Dr. Wong, por estar aqui. Lincoln, é um prazer falar com você. Eu não sabia que tinha tanta popularidade assim. 700 e poucas mil, puxa vida, daqui a pouco, né? Mas, de qualquer forma, acho que é muito mais a sua capacidade de comunicação do que minhas considerações técnicas. Mas, de qualquer forma, agradeço mais uma vez poder falar com você e com os seus seguidores. Obrigado, seu Wong. Bom, eu queria começar, a maioria ali dos comentários levaram um pouco para a política e queriam eleger o senhor como o próximo ministro da Saúde. Isso foi antes do Mandetta sair. Então, eu queria saber, o senhor tem algum interesse em entrar na política? E o que você acha disso? Bom, na realidade, temos que falar duas formas de política. Se é política que os políticos estão falando, desculpe a repetição, não me interessa de forma alguma, porque é uma política em que você toma lá da cá. Isso não serve. Agora, fazer política, nós fazemos isso todo dia. Toda vez que eu exponho uma opinião, eu estou propondo e vendendo, apresentando uma opinião. Isso eu tenho que atingir o maior número de pessoas possíveis. Então, eu tenho que ter credibilidade, eu tenho que ter honestidade, tá certo? E eu tenho que ter firmeza nas minhas respostas. Isso, assim, eu estou fazendo política, mas uma política correta. Então, a palavra política tem esse desvio. Então, dessa maneira, eu estou fazendo política. Agora, fazer política simplesmente para ser parte da situação, ou então toma lá cá, não, isso eu não compartilho de forma alguma. Tá. O pessoal elogiou, tem uma grande frente que criticou o ministro Mandetta e teve uma outra frente que elogiou, né? Sempre a população bem dividida. Você acha que ele tomou, como um gestor da saúde no Brasil, ele tomou as atitudes corretas? Você faria alguma coisa diferente no lugar dele, se tivesse esse poder antes? Bom, realmente é sempre difícil avaliar o desempenho de outra pessoa, principalmente porque nós nos sentimos as dificuldades que ele enfrenta e as pressões de todos quanto é lado que vem em cima de uma pessoa. Mas eu reputo que algumas atitudes que ele tomou como equivocadas. Em primeiro lugar, ele não tinha firmeza e não tinha conhecimento o que é uma doença infecciosa. Ele é ortopedista. Então, uma doença infecciosa, e cada doença infecciosa tem um curso diferente. Ele não teve noção muito adequada dessa situação do coronavírus. Segundo, que é mais importante, mesmo que ele não tenha, ele tem que ter uma firmeza de posição, certo? Ele tem que consultar seus melhores auxiliares, saber como é a situação e tomar uma posição de firmeza. Claro, ele não teve. Uma hora ele mandava sair para a rua, outro dia mandava ficar confinado. Um dia ele mandava usar máscara e depois falava que não dava ênfase à máscara. Um dia ele falava para as pessoas que está controlado, vai acabar em um determinado período, depois estendeu mais 3 meses e depois estendeu até o fim do ano. Quer dizer, esse tipo de insegurança, de doabilidade, dúvida da sua posição, que ele mesmo não acredita, traz ainda maior dúvida para a população, que precisa de uma orientação clara, segura, pode até estar errado, mas pelo menos que seja firme. E ele não teve essa capacidade de passar para as pessoas. E, na realidade, o que aconteceu? Ele pecou porque ele começou a fazer um jogo duplo. Ele era o ministro do Bolsonaro, mas a mando dos governadores. Então, ele ficava com um pé em cada canoa. E quem está um pé em cada canoa, um dia vai cair, como ele de fato caiu. Então, ele tem que saber quem é o meu chefe, é tal, ok? Com a minha lealdade, é com tal, certo? Ele pode aconselhar o chefe a não falar coisas. Qualquer um de nós temos esse... Não é uma coisa, é a nossa obrigação como membros de uma equipe aconselhar o chefe. Mas não, ele fez o jogo duplo dos governadores e, obviamente, com isso ele caiu porque ele esqueceu quem manda na pasta dele. Então, eu acho que ele pecou muito por isso aí. Ele caiu por política e não caiu por ter feito o que ele devia ter feito, que é justamente orientar o povo numa difícil situação como essa pandemia. Tá. Bom, a minha próxima pergunta seria, inicialmente teve comprovado, né, o primeiro caso foi dia 25 de fevereiro, de um italiano que voltou, depois afirmaram que o pico, começou assim os rumores, falaram que um pico ia ser em março, final de março, aí oficializaram, até o senhor oficializou na Semana Santa, né,
no meio de abril, e agora já está no final de abril e estão prevendo um pico em maio. Então, o pico, na verdade, acabou? O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Bom, em primeiro lugar, o fato de ter começado em fevereiro, isso não caracteriza uma epidemia. Você caracteriza uma doença, um surto, quando você tem um aglomerado, um grupo de pessoas tendo a mesma doença. Isso, tradicionalmente, em infectologia e em epidemiologia, a partir do momento que você tem 100 pessoas com uma doença, certo? A partir, é o D100. A partir já está muito tempo. Então, quando você der D100, isso aconteceu justamente entre a primeira e a segunda semana de março. Mais no dia 7 ou 8 de março é que foram coletados, quer dizer, foram acumulados 100 casos. É aí que começa uma epidemia ou um surto qualquer. E a partir daí que você conta as semanas para atingir o pico, que normalmente são 6 semanas, tá certo? Então, o que aconteceu? Apesar de ter o caso isolado em fevereiro, ele não caracteriza o início, caracteriza o início disso. E nós sabemos muito bem que esse surto foi trazido pelos europeus que vieram divertir-se no carnaval, certo? Então, a semana antes do carnaval e a semana do carnaval foi onde houve a disseminação disso. Leva alguns dias para você infectar e ter as pessoas. Então, é por causa disso que normalmente só detecta isso 1 a 2 semanas depois do ocorrido na infecção. Também isso explica muito bem por que nós tivemos tantos casos em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza e Salvador. Foi justamente foram os 5 centros de maior atividade carnavalesca, tá certo? Então, isso é um fator importante. Muito bem. Se nós tivermos isso a partir de março, dia 6, 7 de março, em volta dessa data, o pico seria na Semana Santa ou semana logo a seguir. Eu sempre falei que nosso pico seria ou na Semana Santa ou na semana seguinte. Nunca falei categoricamente em março. Você pode ver todos os meus vídeos que falam isso. E eu acredito que nós já atingimos o pico justamente nessa semana, entre a semana passada e essa semana, tá certo? Que é justamente a semana da coisa. A gente no Brasil ser um país grande, é possível que o pico está em... Não, pode haver alguns pequenos picos. Se você pegar na Alemanha, o pico na Alemanha, ele teve 2 picos. Ele teve um pico numa determinada semana e logo na semana seguinte teve um pico mais alto. Quando teve esse pico mais alto, começou a cair. Então, esse segundo pico, que é muito próximo da primeira, que faz parte do primeiro pico, ele está justamente essa semana. Então, nós vemos que subiu para 3.000, 2.000, mas ele fez um platô. Ele não continuou subindo. Isso é muito importante, porque quando você tem... Por exemplo, você vê, né? Acho que 3 dias atrás teve 3.000, depois 2.500, 2.600 casos. Não estou falando de óbitos, tá certo? Então, você vê que não teve aquela subida de 2, 3 vezes a mais. Se nós tivermos um pico mais para frente, nós ainda estaríamos subindo hoje numa progressão geométrica, 2 ou 3 vezes por dia, ou cada 2, 3 dias, porque até chegar... Então, o pico, o coluna estaria subindo. Eu vou mostrar uma figura para vocês que é exatamente muito importante, certo? Que caracteriza exatamente isso aqui. Se você permitir que eu faça isso, vou virar o coisa para lá e vocês vão ver isso aqui, tá bom? Dá para ver esse slide? Dá para ver. E depois eu tento colocar na tela quando você me mandar. Isso, aí vai mostrar. Então, vocês veem que esse slide é exatamente até o dia 20, olha aqui, até o 20 de abril, que fomos agora. Tá vendo? Esse foi o primeiro pico que eu falei, e logo em seguida tem esse outro pico, tá certo? Esse é de óbitos, ok? E no slide seguinte, aqui, tá vendo? É a mesma coisa. Tá vendo o que eu falei que o pico era mais ou menos em torno da Semana Santa? Está aqui, englobado aqui. Então, nós temos esse pequeno pico, temos outro pico. Você sabe como está decrescendo esse pico? Então, ele tende a planar. Quer dizer, não é, nem o pico faz assim, tum-tum, né? Ele faz um pouquinho de queda, e arredonda e cai. E esse arredondamento é casos diários, até o dia 20, obviamente 20 de abril, foi há 3 dias atrás. Mas se nós pegamos os dados de anteontem e ontem, não é muito diferente. Ele continua em torno desse número mágico de 2.000, 2.200, etc. casos. Então, isso quer dizer, claramente, que nós já estamos, já na curva descendente, tá certo? De casos. E isso não são dados meus, são do próprio Ministério da Saúde, que demonstrou isso e está nos casos da Organização Mundial de Saúde. Então, são dados oficiais. Agora, se eu vou dizendo que vai ter outro pico lá para frente,
por esse gráfico, não é provável, mas é possível, porque a gente pega as curvas da França, da Itália, e principalmente a Alemanha, que é mais confiável, nós vamos ver que ele tem exatamente essa correlação. Tem uma curva, ele sobe, certo? De plana, e depois ele começa a cair. Gradualmente, eu acredito que atingimos o pico já essa semana, ou o fim da semana passada. Tá, e essas previsões aí de próprio São Paulo, do secretário de Saúde do Dória, que tem falado que no começo de maio vão morrer 3.000 pessoas, né? É o que eles preveem. Você acha isso possível, né? Porque a gente já viu que aquele estudo do Imperial London de 1 milhão é impossível, né? E você já até tinha falado isso no primeiro vídeo. E esse do Dória, que é mais... Os secretários deles, os assessores deles, acho que estão com alguma sensação de megalomania. Cada um está querendo superar o outro em termos de dar números maiores, né? Se você lembra bem que em maio o Davi Wip falou que teria em São Paulo... Não, desculpa, de março. Desculpa, ele falou que nós temos 450 mil casos, na melhor das hipóteses, só no estado de São Paulo, certo? Ou então, realisticamente, 4,5 milhões de casos em todo o estado de São Paulo. Puxa vida, hein? Nós temos agora acumulado no Brasil todo, não chega a 40 mil casos no Brasil inteiro. E vendo pelo pico, está caindo, certo? Então, essas previsões da equipe do governador Dória, eles acham que precisa melhorar o chute na bola, viu? Porque estão jogando bola fora do estádio, entende? Então, não tem cabimento uma coisa dessa. Agora, ele falar que nos próximos 10 dias, hoje é 23, nos próximos 10 dias, não chegar a 3.200, e até ontem, São Paulo teve 1.027 casos, ele vai ter que ter 227 mortes por dia para atingir aquela meta de 3.200. Agora, isso eu acho uma tremenda de uma declaração irresponsável. Em primeiro lugar, porque onde ele vai buscar essas mortes? Certo? Ele vai ter que catar 227 mortes por dia para atingir a sua meta. Tá parecendo a Dilma, né? Parece a presidente Dilma, que fazia essas previsões de metas. Não até quando chegar a meta, nós dobramos a meta. E a segunda, o fator ele traz uma tremenda intranquilidade para a população. Em vez de ele chegar à população com uma palavra otimista, um povo que já está com medo, com paranoia, aliás, semeado por ele, os governadores, de uma forma totalmente irresponsável, certo? Dizendo que nós vamos ter uma catástrofe no Brasil. E os números não conseguem sustentar isso. Olha, os gráficos acabei de mostrar para você, Lincoln. Não tem como sustentar esse crescimento. Nós temos que ter 10 vezes mais casos cada 3 dias para atingir um índice catastrófico que o Dr. Davi Wip falou, certo? Isso não é possível, não é digno, não é factível em qualquer situação epidemiológica. Agora, falar que nós vamos ter 2.027 mortes por dia, saindo o governador que deveria estar tranquilizando a população, mas aumentando a intranquilidade, o medo, isso eu acho que realmente é uma tremenda de uma atitude e não esperada de um governador que devia unificar o país, unificar o Estado, mas está ali causando mais inquietude, mais medo, mais do que o cidadão paulista está passando. Se o pico está acabando, você acha que no próximo mês, vamos falar assim, maio, junho, a vida deve começar a voltar à normalidade? Eu acho que a vida devia ter começado a ficar normal desde fevereiro, certo? Porque eu acho que essa quarentena burra, como descreveu o Fernão Mesquita, a quarentena burra que instituiu aqui, foi totalmente contra os interesses da nação, totalmente contra os interesses do povo e totalmente contra todos os conhecimentos científicos que sabem da evolução da coronavírus em termos de disseminação, etc. Não, mas se não tivéssemos feito isso, ia ser catastrófica. Bom, eles aplicaram a mesma teoria da Itália, tá certo? Onde nós vimos números catastróficos. A quarentena na Itália, na Espanha e na França foi exatamente o que o governador e os governadores estão tentando fazer no Brasil. E o que aconteceu? A Itália tem quase 200 mil casos, tem mais de 70, 80 mil mortes, ok? E justamente bem no meio da quarentena, onde devia estar achatando, continuou subindo. Agora, eu vi ontem que o Davi Wip e o Dória falaram assim, olha, o achatamento da curva deu certo,
nós diminuímos o número. Mentira! Eles não fizeram nada. Mentira, isso é a mentira mais lavada que existe. A curva não ia subir. Se fosse verdade, por que a curva de São Paulo está semelhante à curva do resto do país? Entende? Então, não foi isso. É que toda epidemia tem um curso de evolução natural. Tá certo? Então, então isso faz com que essa curva de descida não é nem do Dória, nem do WIP, nem ninguém. É o curso da própria doença. Ele evolui dessa maneira. Desde o começo, olha, eu falei, eu link vocês que me seguem nas minhas declarações. Eu não desvio 1 centímetro do que eu falei. E eu posso até dizer para vocês que o que eu fiz de previsão 2 meses atrás, mês e meio, 2 meses atrás, está praticamente seguindo o script. São pequenas variações, etc. O grande risco dele tentar achatar essa curva mais para frente é justamente causar mais sofrimento e dor para o cidadão, certo? Vimos que esse tipo de quarentena não funciona. Tem mais carros na rua do que antes. As pessoas já não desrespeitam mais. Ou seja, a credibilidade dessa quarentena já foi para o espaço. Ok? Então, e mesmo assim, não aumenta, certo? Então, está diminuindo. Não foi por obra dele, tá certo? Foi por causa da evolução da doença. Então, o que é importante é o seguinte: nós devemos fazer sempre o que nós vamos falar. E, aliás, saiu ontem um artigo no Bloomberg News Health falando exatamente isso, que a quarentena não funciona para a Índia e os países de desenvolvimento. Por quê? É impossível conter isso, a população pobre sofre, e não chegar à conclusão que esse vírus não é toda essa monstro que estão dizendo. Vários estudos mostraram, estão comprovando exatamente isso. Há muito tempo eu falei, a letalidade dessa doença não passa de 0,5%, 0,5%. Falei isso desde o começo. E falei isso baseado em estudos meus e com o do Ioannidis de Stanford. Ele falou que era 0,25%. Ele é meio otimista, mas tudo bem. Agora, um estudo na Alemanha, feito forte numa cidade com maior número de casos, que é Heinsberg, pelo professor Strex, mostrou que, olha, foi a cidade que tem o maior número de óbitos na Alemanha. E foi fazer estudo. E detectou que a letalidade naquela cidade era 0,37%. Então por que São Paulo tem 8,8%? É porque nós não fazemos testes. E se fizermos testes em todo o mundo, aí inclui pessoas que não tiveram sintomas, mas eram infectados, pessoas que tiveram leves sintomas de gripe ou resfriado, que não foram hospitalizados, isso aumentaria o denominador, e o número de mortes nós sabemos qual é, então, obviamente, a fração começa a diminuir. Na Alemanha, o número global é 2%, e agora está tendendo a 1%, e eventualmente vai chegar a 0,37% do Dr. Strix. Aliás, com todos os países estão dando essa mortalidade baixa, entendeu? Agora, o Brasil tem a sorte de ser um país tropical. Nós temos esse calor que é importante, porque nós sabemos que o vírus não prospera no calor com o sol. Aliás, doutor, falando mais isso, só deixa eu terminar. Saiu a trabalho anteontem, dizendo que a luz solar mata o vírus. Então, se der vírus na sua roupa, tomando sol, ele mata. Eu quero te colocar aqui numa sinuca aí que o pessoal perguntou muito. Já que o vírus é resistente, ele não sobrevive tanto no calor, questionaram muito o Equador, o estado do Amazonas e o próprio Nordeste, que lá tem muitos casos e muitos óbitos, e aí questionam, mas ele não seria mais fraco no calor? Como é que lá cresceu tanto? Como que o senhor pode comentar sobre isso? Olha, quando você faz epidemiologia, casos pontuais vão ocorrer. É o caso do Equador. Então, nós vamos estudar características locais para saber que isso aconteceu. Tá? Mas Manaus aconteceu, então tem vários fatores. Primeiro, Manaus recebeu também um grande número de turistas durante o carnaval. A população de Manaus é mais sofrida, mais desvantajada do que o resto do país, certo? Terceiro, o sistema de saúde de Amazonas, nós sabemos como é precário. Então, todos esses fatores levam a fazer com que Manaus tenha aparentemente surto muito grande, mas na realidade não é um surto grande. A sua capacidade de atendimento é muito precária. Então virou uma tragédia. Você pega do Norte e Nordeste, qual é? Fortaleza?
Mas para o resto do estado do Ceará, não tem caso, ou tem pouquíssimos casos. Então, você não pode pegar aglomerações e isso representar o resto do estado. Não pode. Então, por que Goiânia não tem? Por que Mato Grosso não tem? Goiás não tem, Mato Grosso não tem. Por que Curitiba não teve nenhum caso, não teve quase nenhum caso, tá certo? Santa Catarina tem poucos casos. Vamos pegar isso. O interior de Minas, Belo Horizonte tem, mas pega no Triângulo Mineiro, tem pouquíssimos casos. Em São Paulo, dos 560 municípios, só 200 tiveram casos. E cadê os outros 300 municípios que não teve um único caso? Certo? Teve aí muitos desses 260 municípios em São Paulo, teve 1 ou 2 casos. Mas o cara dissemina que é muito. E quer ver outra mentira? Desculpe, viu? O Estadão hoje publicou um estudo da Fiocruz, que o Brasil está pior que os outros países porque está duplicando cada 4 dias. Será? Ele deve estar em outra dimensão. Porque ontem teve 2.000 casos, esse mês temos 2.000 casos, e não está... Quer dizer, você viu a gráfica que eu mostrei aí? Não tem como duplicar cada 4 dias. E estamos pior que os Estados Unidos e a Itália. É possível. Os Estados Unidos teve mais de 600 mil casos. Nós temos até 30 mil até agora e começamos antes dos Estados Unidos. Então, eu acho que tem muita gente aí viajando por aí ou fumaram maconha demais, porque realmente, para esses dados, não coadunam, os dados publicados, dados concretos, não sustentam as suas teses. Bom, dá para apresentar mais uma, doutor? O tempo aí dá? Eu estou à sua disposição. Olha, quando você quiser, Lincoln, eu estou então? Aproveitar. Não fala esse língua último, porque sempre vai para outra, hein? Vai terminar até quando você puder. Vai lá. Tá, essa daí eu queria falar das outras mortes que foram ocasionadas. Eu até publiquei um vídeo que eu coloquei outras mortes, como AVC, infarto, câncer, que estão ocorrendo junto com o corona, mas o pessoal fala muito que só o corona é contagioso e a gente não tem que olhar para essas doenças agora. A gente só tem que olhar para o que é contagioso. O que eu particularmente discordo. Acho que tudo deveria ter o seu peso. Só que o corona teve até, eu acho que o senhor comentou em outro vídeo, que ele já aumentou diretamente outras mortes, né? Você podia comentar um pouco sobre isso? Bom, isso é claro, né? Nós estamos tudo aqui em cima do coronavírus e estamos esquecendo de outras doenças, tá certo? Então, pacientes com câncer que precisam fazer quimioterapia não estão fazendo no dia certo. Pacientes com problema cardíaco, com dor no peito, têm medo para o hospital porque tem medo de pegar coronavírus, acabam morrendo de infarto. Então, um estudo feito em Nova York, justamente a semana passada, mostrou que houve 8 vezes mais mortes por infarto miocárdio nas últimas 2 semanas, quando começou o coronavírus, do que nas mesmas 2 semanas do ano anterior. Por quê? Bom, angústia por causa da doença, medo por causa e falta de atenção. Aqui nós estamos vendo um monte de pessoas assim que não estão sendo atendidas porque estão fazendo, todo mundo está enfocado no coronavírus. Ontem mesmo eu fiquei sabendo de uma pessoa que chegou embriagado. Claro, nós sabemos que o alcoolismo aumentou tremendamente, né? Por causa de não ter trabalho, não ter dinheiro, depressão, medo, etc., causado diretamente por essas declarações irresponsáveis de vários dirigentes aqui dos nossos governos. Totalmente irresponsável. O que acontece? Então, essa pessoa foi lá, ela precisava, caiu, bateu a cabeça, precisa de uma tomografia, não posso porque esse tomógrafo está reservado para casos de coronavírus. E o cara tem uma fratura de crânio, meu Deus do céu. Tá certo? E outra coisa, uma pessoa morreu de aneurisma aorta e deram como diagnóstico coronavírus. E quer ver mais uma coisa totalmente irresponsável? Eu sou preocupado que nosso Conselho Regional de Medicina não tomou nenhuma atitude. Você sabe que nossas hospitais de campanha em São Paulo estão subutilizadas. Todo mundo sabe disso. Tá? Então, menos 50% de ocupação. Então, o que o prefeito declarou? Todo e qualquer caso de quadro respiratório será encaminhado para essas hospitais de campanha para impedir que eles disseminem o coronavírus nas suas residências ou piorem. Foi isso que foi decretado. Olha que absurdo essa declaração. Em primeiro lugar, como você pode diagnosticar uma pessoa com coronavírus se você não tem teste para dizer se ele tem? Então, essa pessoa vem com uma gripe, um resfriado comum, que é causado por uma variedade de outros vírus. Ele vai entrar numa hospital de campanha onde tem pessoas com Covid,
e aí vão pegar Covid. Olha isso. Ô CRM, onde vocês estão? Ficam só enchendo. Vocês estão responsáveis pela ética médica? Ou não estão fiscalizando isso? Segundo lugar, dizendo que nós vamos saturar nossa capacidade hospitalar. Olha, só se está querendo em outro planeta. Porque eu tenho relatos de vários hospitais particulares de São Paulo, do qual tenho contato. As enfermarias, UTIs, são literalmente vazias, não sem doentes de coronavírus. Agora, em compensação, estariam cheios de pacientes com cirurgia cardíaca, cirurgia abdominal, outras patologias, mas não vão para o hospital, estão morrendo em casa, tá certo? Porque eles têm medo para o hospital. E está com essa proibição de circular, os hospitais estão com a informação, como se diz, a ordem de não internar mais ninguém a não ser problemas com coronavírus, ou então só doença aguda. Então, nós temos UTIs vazias de pacientes que normalmente precisariam de UTIs, mas porque foram impedidos de internar pacientes com outras coisas. Então, isso aumenta tremenda mortalidade, isso os jornais não noticiam, tá certo? E nós estamos, então, com um problema do Brasil focado em coronavírus. É importante dizer o seguinte, não é uma doença com todo esse perfil. Ele não é tão infeccioso quanto parece, principalmente no Brasil, tá certo? Você vê, nós temos 210 milhões de habitantes, certo? Passaram já 6, 7 semanas desde o início da pandemia e nós temos apenas 40 mil casos de pacientes registrados. Ah, não, mas não fizemos testes. Muito bem, não fizeram testes. Ok, façam mais 500 mil testes. Vai ser pessoas o quê? Que estão sadias, certo? Que não pegaram doença. Ou doenças baixas. E vocês vão chegar à conclusão que vocês erraram, certo? Porque a letalidade é baixíssima, a infecciosidade é baixíssima, gastaram um monte de dinheiro aí para fazer um monte de hospitais e ventiladores que não precisam, certo? Então, isso, infelizmente, está sendo confirmado pelos dados que nós temos dia a dia aqui na estatística. Quem é a favor da quarentena, doutor, tem falado muito que fomos nós que causamos isso. Se nós não tivéssemos feito todo esse esforço para ficar em casa, a gente seria como a Itália. Né? Esse é o argumento que já está nascendo agora nas redes para justificar o que foi feito. Bom, então me diga, aí pegaram um exame péssimo, porque a Itália fez a quarentena e viu o que aconteceu na Itália. O Japão não fez quarentena, a Austrália não fez quarentena, a Alemanha não fez quarentena e a Suécia também não. E vê os dados deles. A Alemanha tem menor índice de mortalidade por milhão de habitantes de toda a Europa. O Japão teve até hoje 150 mortes. Nunca fez quarentena. Fez distanciamento social. Certo? Vai para Taiwan. As crianças estão na escola até hoje. Certo? As lojas estão abertas. A indústria está funcionando. E vê a mortalidade lá. Não chega a 50. Vai para a Austrália. Certo? Algumas escolas são abertas. As pessoas podem passear. Vão para a praia. Eu tenho um sobrinho que mora lá. Nós estamos indo para a praia, nós estamos passeando no parque, nós só ficamos distanciamento. Algumas lojas atendem, assim, limitadamente, certo? Nós optamos para não levar a criança à escola, mas as escolas estão abertas em vários lugares. E quantos tem? Tem quase nada. Teve 3 mil casos, certo? E menos de 1.000 mortes. Então, quer dizer, mentira. A quarentena não funciona. E tem mais um dado do Roberto Cardoso, que mostra que, ao empurrar essa quarentena, certo, para frente, você aumenta 10 a 20% a mortalidade de pessoas que não deveriam morrer se você não tivesse feito quarentena. Eu mostro esse gráfico depois. Então, ele mostra o gráfico vermelho assim, o número de mortes. O que acontece com quarentena empurra mais para frente e o número de mortes aumenta 10 a 20%. Então, eu quero saber, esses senhores governadores que estão com essas equipes magníficas, com infectologistas, etc., quem vai ser responsável pelos 10 a 20% de mortes a mais causado pela sua quarentena burra, como diz o Fernando Mesquita? Olha, é o seguinte, eu quero debater com qualquer um desses experts dos governadores. Até agora ninguém me chamou. Por quê, hein? Porque eu sou burro ou eles têm medo?
Eles falam que eu não sou infectologista. Precisa. Eu sou pediatra. Quando uma pessoa o filho tem gripe e sarampo, certo? Qualquer dor de garganta, ele leva o infectologista ou leva o pediatra? Certo? Não é verdade? Agora, eu não quero ser com falta de modéstia, mas eu já debati 3 vezes com infectologista na Rádio Bandeirantes. E todos disseram que eu dei uma lavada nos 2 infectologistas. Então, adianta ter título? Como você falou muito bem, Mandetta é ortopedista, o Novo é oncologista, certo? O Tedros é filósofo. Como? Então. Tedros, a OMS é filósofo, né? Pois é. Então, não precisa ser especialista, precisa ter bom senso, precisa estudar, e precisa ter equilíbrio, e principalmente tem que ter credibilidade, e tem que estudar, tem que entender e ler, certo? O fato de ser ortopedista, psiquiatra, pediatra, clínico geral, é apenas uma especialidade que você tem mais expertise naquela área, mas o bom médico tem que entender de todas as áreas. E eu me reputo que eu sou um estudioso, eu leio todo dia, eu estudo até as 2 da madrugada e acordo às 5 horas da manhã, durmo só 3 horas. Até hoje, com 73 anos. Eu duvido muito se algum desses caras tem o mesmo pique que eu. Bom, muito obrigado, Dr. Wong, de novo. Não sei se vai a repercussão desse vídeo, os comentários que tiverem. Se tiverem, daqui 40 dias eu te chamo de novo para a gente responder outros comentários. Mas eu acho que foi esclarecido as maiores dúvidas das pessoas, a gente colocou aqui. Tá bom. Obrigado. Olha, as estatísticas não mentem. Obrigado.